Vamos começar a nossa revisão de cinemática. Vamos estudar o que é referencial. Então, para determinarmos se um objeto ou um corpo está em movimento, é necessário especificar a posição dele em relação a outros que os rodeiam, né? Ou seja, estabelecer um referencial. Então, aqui na figura, nós temos um homem sentado e um ônibus se movimentando. Se eu analisar aqui se esse cidadão aqui que está dentro do ônibus está em movimentando, eu preciso de um referencial. Se eu adotar como referencial o homem que está sentado no monte, à medida que o tempo passa, eu tenho uma modificação da distância. Então, nesse caso aqui, em relação a esse referencial, o homem que está sentado aqui no ônibus está em movimento. Mas se eu mudar meu referencial e adotar agora o referencial como sendo o motorista, à medida que o tempo passa, a distância entre o motorista e o passageiro não muda. Então, em relação ao motorista, o passageiro vai estar em repouso. Então, percebam que o conceito de repouso e movimento são relativos, eles vão depender do referencial que você está adotando. Um mesmo objeto, ele pode estar tanto em repouso como em movimento em relação a um outro referencial. Conceito de ponto material. O que é um ponto material? São corpos de dimensões desprezíveis se comparadas com as dimensões dentro do fenômeno observado. Ou seja, quando a gente vai considerar o tamanho do corpo em relação ao fenômeno que a gente está analisando, essas dimensões são pequenas, que a gente pode considerar esse corpo como um ponto. O que não vai atrapalhar em nada é a análise do fenômeno. Então, um exemplo aqui de um ponto material é uma formiga em relação à calçada. Podemos ver que o tamanho da formiga em relação ao fenômeno de atravessar aqui a calçada é irrelevante. Então, nesse caso aqui, a formiga é um ponto material. Outro conceito é o conceito de corpo extenso. Então, corpo extenso são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas se comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, nesse exemplo aqui, eu venho dando novamente a formiga. Então, um objeto ele pode ser tanto um ponto material como um corpo extenso, dependendo do fenômeno que está se analisando. Então, no caso aqui desse exemplo, uma formiga em relação à pedra, uma formiga que sobe essa pequena pedra, a formiga aqui é considerada um corpo extenso, porque as dimensões dela vai influenciar na análise do movimento. Já no exemplo anterior, a formiga era considerada um ponto material. Outro exemplo aqui, um trem em relação a uma ponte. Então, se eu for calcular aqui o tempo que o trem leva para atravessar completamente essa ponte, eu vou ter que levar em consideração o tamanho do trem. Ok? Então, nesse exemplo aqui, o trem é um corpo extenso. Trajetória. Então, nós chamamos de trajetória de um ponto material, a linha geométrica que interliga todas as posições pelas quais ele passa. Então, é uma linha imaginária, né, que passa por todas as posições que o corpo ocupa, né? Então, observe aqui a trajetória desse pacote que está caindo desse avião. Se eu tomar para um observador que está aqui dentro do avião, a trajetória do pacote vai ser sempre em linha reta. Para um observador que está aqui no chão, observando o pacote cair do avião, o movimento do pacote vai ser de forma parabólica. Ou seja, a trajetória depende do referencial adotado. Dependendo do referencial que você está tomando, você vai ter uma forma de trajetória. Se o meu referencial for alguém que está dentro do avião, a trajetória vai ser retilínea e vertical, ok? Essa vai ser a trajetória do pacote. Se for de alguém que está aqui fora,
um referencial aqui fora, né, no chão. A trajetória que ele vai observar é uma trajetória parabólica. Então, aqui é mostrado isso aqui na animação, né? Então, para o homem aqui que está dentro do vagão, a bolinha aqui ela cai em linha reta, ok? Já se eu tomar como referencial o bonequinho aqui que está fora, a bola ela cai de forma parabólica, acompanhando o movimento do vagão. Vamos ver agora o conceito de deslocamento. O que é o deslocamento? É a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo. Ele é representado por ΔS, onde ΔS é igual a S menos S0, ou seja, a posição final do objeto menos a sua posição inicial. Então, aqui na figura nós temos um carro que sai da posição 20 metros e está agora na posição 140 metros. Então, nesse caso aqui, 140 vai ser a minha posição final e 20 será a minha posição inicial. Se eu quero calcular o deslocamento feito por esse móvel, eu vou fazer essa diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, 140 menos 20 vai me dar 120 metros. O meu deslocamento será 120 metros. Quando a gente está calculando o deslocamento, estamos calculando um trecho em linha reta entre a posição inicial e a posição final do objeto, independente da trajetória que ele tenha assumido. Ele pode ter saído aqui do ponto A, feito essa trajetória e chegado ao ponto B, ou poderia ter saído do ponto A, feito essa trajetória aqui e chegado ao ponto V. O deslocamento vai ser o mesmo, vai ser essa linha reta, né, entre o ponto inicial e o ponto final. Se eu quero saber quanto mede essa distância aqui dessa trajetória, essa grandeza recebe outro valor, se chama distância percorrida. São dois conceitos diferentes. Então, deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra. Vamos ver um exemplo aqui. Em uma corrida em volta de uma praça, um atleta percorre um circuito fechado cujo comprimento é de 400 metros. Então, você tem uma praça lá que o circuito fechado dela, né? A circunferência dela seria de 400 metros. Sabendo que durante uma corrida completa, o atleta completa 12 voltas nessa praça, determine o espaço percorrido ou distância percorrida e o deslocamento desse atleta durante uma prova completa. Então, se o circuito é fechado, podemos considerar que o ponto de saída é o mesmo ponto de chegada, o ponto final, certo? Então, primeiro vamos calcular aqui o espaço percorrido pelo atleta. Então, se ele dá 12 voltas em torno de uma praça, cujo tamanho, né, o comprimento vale 400 metros, então, para eu encontrar a distância percorrida, eu vou multiplicar 400 metros vezes quantas voltas o atleta deu, no caso 12. Então, o circuito fechado aqui da praça é 400 e ele deu 12 voltas sobre esse circuito. Então, para eu saber a distância percorrida, é multiplicar 400 vezes 12, que vamos obter 4.800 metros. E quanto ao deslocamento? Imaginando que ele saiu à largada, no início da posição da praça, circulou 12 vezes esse percurso e chegou até o ponto que ele tinha largado, vamos calcular esse deslocamento. O deslocamento é o quê? ΔS é igual a posição final menos a posição inicial. Se a posição final é a mesma da posição inicial, o deslocamento vai ser igual a zero, certo? Então, nesse caso aqui do atleta, a sua distância percorrida foi de 4.800 metros e o seu deslocamento, porque ele deu várias voltas
e retornou o mesmo ponto que ele saiu, o seu deslocamento foi 0. Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Tá? Saiu do quilômetro 20, foi para o quilômetro 65 e depois, faltou isso aqui no exemplo, ele retorna para o quilômetro 45, ok? Muito bem. Ficou faltando aqui introduzir isso aqui, mas vamos lá. Então, determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. Ele quer o deslocamento e a distância percorrida. O que é que a gente aprendeu? Que o deslocamento, né, vai ser a diferença entre a posição final, que no caso aqui foi 45, e a posição inicial, que é 20. Então, nosso deslocamento vai ser 45 menos 20, 25 quilômetros. Ok? Então, o meu deslocamento é a diferença, né, em linha reta da posição inicial para a posição final. Esse aqui foi o meu deslocamento. Bom, eu quero saber quanto vale a minha distância percorrida, né? Ele foi até 65 km e voltou para 45. Quanto é a minha distância percorrida? Ó, a distância percorrida vai ser o deslocamento de ida mais o deslocamento de volta, certo? Então, o deslocamento de ida vai ser 65 menos 20 e o deslocamento de volta vai ser 45 menos 65, né? Já que o ponto final aqui vai ser o 45. Então, todos esses valores aqui estão em módulo. 65 menos 20 me dá 45. 45 menos 65 menos 20. Como os valores são em módulo, o que vai importar é o valor absoluto do número, não o valor levando em consideração o sinal, tá? Então, 45 mais 20, nós temos que um deslocamento, né, do carro vai ser de 65 metros. Muito bem, outro conceito importante é o conceito de velocidade média. O que é a velocidade média? É a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo. Então, para calcular a velocidade média, nós usamos a seguinte fórmula, né? Velocidade média é igual ΔS, ΔT, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Em alguns problemas, vai ser dado diretamente o deslocamento e o intervalo de tempo, ok? Mas vai ter outros problemas em que não vai ser dado diretamente o deslocamento no intervalo de tempo. Aí vocês vão ter que usar essa fórmula aqui, que é a mesma, tá? Isso aqui se refere ao deslocamento e isso aqui se refere ao intervalo de tempo. Onde S aqui é a minha posição final, S0 é a posição inicial, T, instante final ou tempo final, T0, tempo inicial ou instante inicial, ok? Vamos ver como a gente usa isso no problema. Então, o problema aqui, um celular é abandonado do alto de uma torre de 60 metros de altura, chega ao chão em 4 segundos. Qual a velocidade média do objeto no trecho? Tá? Faltou interrogação aqui, que eu fiz apressadamente, aí tem alguns erros. Muito bem. Como é que eu calculo a velocidade média? Para calcular a velocidade média, eu preciso dos dados que são fornecidos aqui. ΔS, o deslocamento é o que? 60. ΔT, que é o intervalo de tempo, é 4 segundos. Logo, para calcular a velocidade média, né, eu vou usar essa fórmula aqui. ΔS sobre ΔT. Então, agora é só substituir, né, pessoal? Então, meu ΔS é 60 e meu intervalo de tempo é 4. 60 dividido por 4 corresponde a 15. Então, a minha velocidade média vai ser 15 metros por segundo. Por que é metros por segundo? Porque as unidades aqui do deslocamento é metros
e do intervalo de tempo é segundo. Então, eu estou dividindo aqui também as unidades, né? 60 metros, 4 segundos, ok? Vai ficar metros por segundo. Outro problema aqui, um ônibus passa pelo quilômetro 20 de uma rodovia às 12 horas e pelo quilômetro 270 às 17 horas. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos pegar aqui as informações do problema, né? Para a gente calcular essa velocidade média, nós vamos usar essa fórmula aqui, né? Por quê? Ó, percebam que ele não dá diretamente o deslocamento, ele vai dar a posição inicial, que no caso aqui é 20 km, tá? A posição final, que no caso é 270 km, o tempo inicial, que é 12 horas, e o tempo final, que é 17 horas, ok? Então, por isso que nós vamos usar para calcular a velocidade média esta fórmula aqui. E vamos colocar cada valor numérico substituindo aqui na equação, né? Então a gente tem velocidade média é igual espaço final 270 menos, né? Quem é o espaço inicial? 20. Aqui o 20. Tempo final 17, ok? Menos o tempo inicial, que no caso foi 12. Então vamos fazer a conta aqui, né? 270 menos 20 e 17 menos 12. Aqui vai dar 250 e aqui vai dar 5. Então, depois que eu faço essa conta aqui, eu posso dividir os números, né? 250 dividido por 5 vai dar 50 km por hora. Então, a velocidade média, né, do ônibus é de 50 km por hora. Vamos ver mais um exemplo aqui. Em uma partida de futebol, um goleiro chuta a bola, fornecendo a mesma uma velocidade de 72 km por hora. Sabendo que a bola gasta 5 segundos até cair no solo, determine a distância percorrida. Então, o que ele quer, o que o problema quer que a gente calcule aqui é a distância percorrida pela bola, ok? Muito bem. Então nós temos o quê? O que é que a gente tem aqui? A gente tem a velocidade e tem o tempo. Vamos aplicar aquela mesma equação da velocidade média. Só que um detalhe, ó. Eu vou transformar aqui, ó, essa unidade aqui de velocidade que está em quilômetros por hora para uma unidade que seja próxima aqui à unidade, né, de tempo que está em segundos. Então é melhor eu converter aqui essa unidade de velocidade que está em quilômetros por hora em metros por segundo. Porque aí, quando a gente for fazer as contas, eu vou obter a distância percorrida em metros e vou poder cancelar aqui o segundo aqui do tempo. Então, a primeira coisa, antes de fazer a conta, é fazer uma conversão. Transformar 72 km por hora em metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a velocidade que está em km por hora e dividir por 3,6. Tá? 72 dividido por 3,6 vai dar 20. Se eu fosse transformar a unidade que está em metros por segundo em km por hora, eu faria o inverso. Em vez de dividir por 3,6, eu multiplicaria por 3,6, ok? Mas no caso aqui, que a gente quer transformar km por hora em metros por segundo, a gente divide por esse fator. Tendo isso, eu posso utilizar a nossa equação, né? Velocidade média é igual a ΔS ΔT. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a velocidade média, né, convertida agora, que é 20 metros por segundo. Vou colocar aqui. O nosso intervalo de tempo é 5 segundos, ok? Então, eu vou substituir aqui onde eu tenho um intervalo de tempo. Então, nós vamos ter 20 ΔS sobre 5. O que a gente está interessado em descobrir é o deslocamento, que é o mesmo da distância percorrida aqui nesse caso, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui com esse 5 aqui? Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Se ele está dividindo, ó, esse tracinho aqui, ó, de fração, né?
significa divisão. Então, se ele está dividindo aqui, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa multiplicando. Então, a gente tem que 20 vezes 5 é igual ao deslocamento, né? Logo, esse deslocamento vai ser igual a 100 metros, ok? Bom, por hoje é só. Espero aí que essa revisão aí consiga ajudar vocês aí na nossa avaliação. Valeu, tchau.